vamos compartilhar o Salmo 126 com os irmãos. Pequeno salmo da Bíblia, mas verdadeiro tesouro precioso para nós nessa noite. Salmo 126. Enquanto os irmãos estarão abrindo aí, preparando para lermos, preste atenção numa coisa que eu quero falar muito importante também, antes da leitura da Palavra de Deus. Próximo domingo será um dia especial para todos nós, para toda a igreja. Nós vamos estar comemorando os 27 anos da organização da nossa igreja. Para nós é muito especial. Cada membro da igreja, toda a nossa família na fé, toda a nossa comunidade cristã, toda a Igreja Batista Central se sente muito feliz em a gente poder ter esse momento nosso, momento que a gente vive a nossa história, recorda. Poderia aqui usar as palavras da Andréia na parte da manhã aqui, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque ela falou algo lembrando da nossa história desde o início. Tanto para quem esteve naquele primeiro momento, os primeiros anos, como vieram depois, certamente já foram contagiados com toda a nossa história, mesmo quem está aqui há 1 ano, há 2 anos, mas fazem parte da mesma história. Portanto, meus irmãos, eu queria pedir que durante toda essa semana a gente possa estar orando pelo culto. Nós vamos ter um culto muito especial no domingo à noite. Nós vamos ter uma programação muito boa. Nós temos aqui, temos vários cartazes, vários posts aqui, convidando os irmãos, convidando a nossa família, convidando os nossos amigos. Mas olha, dentre algumas coisas que teremos, o coral vai estar cantando, nosso coral. Nós vamos ter mais uma peça, que é sempre um momento de muita atração. As pessoas amam muito ver a mensagem apresentada também. Nós vamos ter batismos, nós vamos ter um pregador aqui do sul de Minas, que é o presidente da nossa associação batista, pastor Alexandre Edneiva, que é pastor da 2ª Igreja Batista de Pouso Alegre, vai estar conosco. Pela primeira vez ele vai estar pregando aqui. E tantas outras coisas que nós vamos ter. Então, vamos estar presentes e vamos convidar durante a semana. Hoje nós podemos usar muito as nossas redes sociais, nós podemos convidar amigos, pessoas. Nós queremos a casa cheia porque nós queremos viver esse momento especial para nós com a nossa família. Igual o Guilherme e a Joyce fizeram hoje, né? Eles quiseram viver esse momento especial com aqueles que eles amam, com pessoas deles. Então, é o que nós queremos viver esse momento de domingo, que é um momento especial, convidando pessoas próximas, pessoas amadas, pessoas que nós queremos ver festejando conosco, um momento que a gente vai celebrar. Por falar nisso, olha o que Deus colocou no meu coração. Esse salmo é um salmo de celebração. Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Pai, obrigado pela palavra. Obrigado por este salmo. Obrigado, a Deus, por aquilo que o Senhor faz em nossos corações por meio desta tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, este salmo é um salmo que Deus nos convida, por meio dele, a celebrarmos as nossas vitórias, a celebrarmos as nossas libertações, a celebrarmos as nossas bênçãos, a celebrarmos a nossa salvação, a celebrarmos aquilo que Deus fez. E o salmo ele tem um tema, é restauração. E a Bíblia, ela existe para que nós cumpramos, e nós precisamos celebrar a restauração de Deus em nossas vidas, porque foi exatamente isso que o salmista, o compositor deste salmo, deste hino, fez. Este salmo, ele, segundo a tradição judaica, foi escrito por Esdras. E Esdras, ele foi um sacerdote, ele foi um escriba, perito do Antigo Testamento, professor do Antigo Testamento, e foi aquele que também foi usado por Deus para tirar o povo do cativeiro, da Babilônia, que depois passou a ser o cativeiro persa, Medos-Persa. E então Esdras, ele tirou o segundo grupo de judeus, quando terminou os 70 anos de cativeiro. E então esse salmo é chamado Salmo de Romagem, porque é o salmo dos viajantes, dos peregrinos, daqueles que iam cantando, louvando. Então o compositor Esdras, vamos considerar a tradição judaica, que tem o Esdras ou Neemias, mas a maioria entende que é Esdras, obrigado, cara, que foi o compositor desse salmo. Ele diz algo muito especial no livro que tem o nome dele, que é o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Um pouco antes aí do salmo, a gente encontra Jó, Esté, Neemias e Esdras, voltando. Então no capítulo 7, no verso 10, fala sobre Esdras, que diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras era um homem dedicado, seu coração estava para viver diante do Senhor, em oração, em estudo da palavra, em ensino da palavra. E aí, meus irmãos, ele, muito provavelmente, entrando com o grupo de judeus em Jerusalém, em Sião, que era Jerusalém, ou na terra, ele compôs esse hino, este salmo. Então, meus irmãos, esse salmo tem tudo a ver conosco, porque o que cada servo do Senhor Jesus Cristo precisa fazer é celebrar a salvação, é celebrar a libertação, é celebrar a restauração que o Senhor fez e as vitórias que o Senhor também nos deu. Este salmo, meus irmãos, ele se divide em duas partes. A primeira parte, os primeiros versos, do 1 ao verso 3, ele celebra a vitória, a restauração de Deus. E ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, do seu povo, nós ficamos como quem sonha, extasiados, maravilhados, impactados com o que Deus estava fazendo. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, de verdade, Deus fez grandes coisas por nós e estamos alegres. A segunda parte do Salmo, do 3, do 4 em diante, é uma oração pedindo para Deus restaurar. Então ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Por que ele celebra e por que ele pede para Deus restaurar? Tem uma razão, meus irmãos. Quando o povo saiu do cativeiro e entrou de volta à sua terra, eles pegaram uma terra completamente arrasada. Jerusalém estava dominada ainda, sem muros, vários inimigos em torno de Jerusalém.
O povo vivendo na miséria. Isso só veio acontecer depois com Neemias, quando ele cercou a cidade, mas as outras cidades estavam devastadas. A terra há 70 anos que não era cultivada. Eles tinham que cultivar tudo de novo. Eles tinham que sair plantando para se alimentar, e trabalhando e construindo suas casas. Então era muito duro, era muito pesado. Por isso que o salmista ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte. Era dureza. E os profetas desta época, do pós-exílio, como o profeta Joel, o profeta Ageu, o profeta Amós, Joel, Amós e Ageu, os profetas deste período, eles profetizavam chamando o povo para o trabalho árduo, o trabalho duro, o esforço, que não era fácil. Portanto, meus irmãos, aqui há uma lição para todos nós. Nós precisamos celebrar a nossa vitória, as nossas restaurações, as nossas libertações, as nossas conquistas em Deus, com certeza. Para a gente não pensar que a vida espiritual é só luta, é só dificuldade o tempo todo. Não, faz parte do caráter de Deus, da vida com Deus, as vitórias, as bênçãos. Mas as lutas, elas existem constantemente. Mas nós precisamos, porque nós somos instrumentos da restauração. Veja, o profeta Daniel, ele profetizou o cativeiro, e 70 anos de cativeiro, mas ele profetizou também a volta do povo. Mas mesmo Deus, estando cumprindo a promessa do retorno, era necessário o povo orar muito, jejuar certamente, buscar a face do Senhor e trabalhar arduamente. Assim é com o povo de Deus, meus irmãos. Não é diferente. Deus já operou em nós, já venceu as nossas lutas com certeza. O Senhor Jesus já nos deu a garantia na vida, mas nós somos instrumentos de restauração neste mundo. Ao mesmo tempo que nós celebramos a vitória, mas nós estamos caminhando como canais de Deus na restauração. Veja o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja do Senhor, os apóstolos, os primeiros discípulos. Foi isso que eles fizeram, e é isso que todos nós precisamos fazer. E a igreja de Cristo, durante toda a história, eu e você. Atos 3, 21, fala a respeito de Jesus e de nós, meus irmãos. Olha que coisa linda que fala: ao qual é necessário que o céu receba, quando Jesus ressuscitou, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, Jesus veio, nos livrou da morte, do inferno, de Satanás, nos deu a vitória sobre o mundo, nós vencemos, mas o processo de restauração existe. Jesus ressuscitou, mas nós estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas. Então Jesus está restaurando por meio da igreja, conquistando por meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós somos esse povo que caminhamos, que fomos libertados dos cativeiros de Satanás, das mentiras de Satanás, dos vícios de Satanás, deste mundo onde jaz o maligno. Mas nós caminhamos orando a Deus: Senhor, restaura como as torrentes do Neguebe. O Neguebe ficava no sul, era uma região deserta, mas quando dava as primeiras chuvas, meus irmãos, aquilo virava um cartão postal, ou vira. Eu imagino que seja como o Nordeste, porque na verdade eu nasci lá, na região da Caatinga, e aquilo no longo período de estiagem que é naquela região, fica devastado, um verdadeiro deserto também. Mas quando basta dar uma chuva, aquilo se transforma e fica a coisa mais linda que existe, meus irmãos. Olha, a Caatinga debaixo da chuva é muito rico, é muito bonito, é lindo demais, vira de fato um cartão postal.
E eles pediam: Senhor, derrama chuva como as torrentes do Neguebe. Meus irmãos, então este salmo, ele tem isso. Esse salmo, ele nos chama para celebrarmos as nossas vitórias, a restauração de Deus em nossa vida. Mas ao mesmo tempo nós nos colocamos como aqueles que são instrumentos da restauração. Nós caminhamos gemendo, chorando, plantando, porque é um salmo, meus irmãos, que ele tem como propósito a celebração da salvação e da restauração, mas ele também fala do caminhar em tempos difíceis, como foi aquele povo. Eles tinham que caminhar, trabalhar, construir suas casas, correr atrás do pão, se defender dos inimigos, construir novamente a terra, as cidades, tudo, voltar à vida. E também confiar e se manter firme na esperança de que voltaria com os seus feixes, com os seus molhos, com as suas colheitas, que Deus estaria com eles. É o que o Salmo nos ensina, meus irmãos. Porque esse Salmo, ele nos ensina a sermos vitoriosos, mas não de braços cruzados. A termos esperança em Deus, mas não numa falsa esperança, num comodismo. Não, o Salmo nos coloca como instrumentos, como guerreiros, como soldados, como vitoriosos, como canais de Deus. Alguns termos. Primeiro, a restauração. 2 vezes fala, quando o Senhor restaurou. E depois fala, Senhor, restaura. Essa palavra no hebraico significa bem-estar. Significa alegria. Porque, meus irmãos, é o que Deus nos propõe. Caminhar com o Senhor é desfrutar da sua alegria, da sua restauração, do seu bem-estar, dos milagres. Momento de testemunhos como o da Joyce aqui, meus irmãos, a gente se enche de alegria em saber que Deus é aquele que sempre nos alegra. Ele diz, estávamos como quem sonha, nós ficamos maravilhados realmente. Deus é muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos, ou seja, o Senhor sempre nos surpreende. As medidas de Deus, como diz a Bíblia, ela é recalcada, sacudida, transbordante. O Senhor sempre nos faz maravilhar. O Senhor nos deixa muitas vezes extasiados, maravilhados, em ver que realmente o Senhor, como diz o Salmo 34 também, Ele realiza os desejos do nosso coração. Então caminhar com o Senhor realmente é desfrutar constantemente das bênçãos, do bem-estar. O Senhor se preocupa com o nosso bem-estar. Caminhar com Deus é estar realmente colhendo alegrias, bem-estar, vitórias. Vitórias, muitas vezes, meus irmãos, em tantas áreas. Nós somos surpreendidos por Deus e podemos cantar, porque nós temos motivos de celebrarmos em tantas áreas. Áreas financeiras, muitas vezes. A saúde, muitas vezes, dentro da nossa casa, com a família. Quantas vezes o Senhor restaurou alianças, restaurou casamentos, restaurou o bem-estar da casa. Muitas vezes o diabo, as mentiras de Satanás invadiram para tirar a paz do lar. Mas o Senhor é aquele que restaura sentimentos, emoções, na área profissional, na área espiritual também. Quantas vezes o Senhor nos ressuscita, quantas vezes a gente está apagados, frios, não consegue ler a palavra, orar, caminhar para a presença de Deus, não consegue dar um passo diante do Senhor, mas o Espírito Santo restaura a nossa comunhão com Ele, restaura a vida da ovelha novamente, e gera aquele desejo novamente por Ele. Muitas vezes bate aquela saudade quando a gente orava, quando a gente buscava o Senhor, quando a gente tinha prazer de orar, jejuar, de caminhar com a igreja em oração, nas reuniões de oração. Às vezes o tempo vai passando e a gente vai perdendo esse brilho. Isso que é a coisa melhor na vida de um crente, na vida da ovelha, é viver uma vida intensa na presença do nosso Deus. Mas outra
frase impactante desse salmo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meus irmãos, aqui eu chamo a atenção para o poder da lembrança, porque o salmista, ele resolve se lembrar do que Deus fez. Ele estava caminhando em terras difíceis, em momentos difíceis, mas ele lembra dos feitos do Senhor. Foi o que aquela geração dos judeus, lá quando saíram do Egito, eles não fizeram, de se lembrar dos milagres de Deus, abrindo o mar vermelho, derramando chuva de pão, abrindo a rocha para jorrar água. O povo não se lembrava dos feitos do Senhor. Mas esse salmista aqui, consideremos Esdras, não, ele, meus irmãos, se lembra dos feitos do Senhor, e é a melhor coisa que a gente faz. Quando a gente se lembra, a gente mantém a esperança viva. Quando a gente se esquece, a gente corre o risco, meus irmãos, de trairmos Deus, a gente não se lembrar do que Ele fez há pouco tempo atrás. Às vezes em tempos difíceis a gente se esquece que no ano passado Deus derramou bênção, que no ano passado, às vezes até no mês passado, o Senhor abriu o mar para nós, em áreas da nossa vida, porque não mantém a lembrança viva no Deus que fez no passado e pode fazer no presente. O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 23, nos convida, meus irmãos, nessa palavra viva, a fazermos exatamente isso. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Às vezes, na luta, na dificuldade, nós não trazemos à memória isto, trazemos na memória, às vezes, sentimentos ruins. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. 22. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o 23 nos diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Trazer à memória, meus irmãos, que esse Deus, Ele não é só o Deus do passado, Ele é o Deus de cada manhã, e a misericórdia dEle se renova a cada dia. Por isso que é maravilhoso a gente se agarrar a esse poder da lembrança do que Deus fez. Grandes coisas fez, o Senhor fez. Vamos nos lembrar do que o Senhor fez, e vamos manter a nossa mente naquilo que Deus fez, porque isso é motivo sempre de louvor, de adoração. Foi o que Jó fez. Jó se apegou na sua consciência com aquilo que Deus era, aquilo que Deus fez na sua vida. E não era um momento difícil, ele falou: eu nu cheguei, nu eu vou, mas louvado seja o nome do Senhor, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Outra frase: então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor. Somos testemunhas, meus irmãos, para o mundo. Nós somos testemunhas para aqueles que estão em nossa volta. E assim como as nações diziam, é o que o mundo precisa dizer. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e dizer: por quê? Qual a razão dessa tua esperança? Qual a razão da tua fé? Qual a razão do teu brilho? Qual a razão dessa tua fidelidade? Qual a razão de você estar contente? Qual a razão de você, em meio à dificuldade, você estar louvando a Deus? Então se diziam entre as pessoas que estão em nossa volta, diziam isso, e nós podemos dizer: é pelo que o Senhor fez. Eu sou testemunha dos milagres do Senhor. Se não fosse o Senhor, tivesse me restaurado. Então, meus irmãos, é exatamente isso. Esse salmo, ele se encaixa no nosso viver totalmente. E por outro, outra expressão maravilhosa, meus irmãos, é esta: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Semear com lágrima é um chamado de fato a ser renovado, a ser restaurados.
Meus irmãos, muitas vezes a gente passa por um deserto, e há desertos na nossa vida que parece que eles não têm fim. Estava conversando com o irmão hoje, e ele dizia, saía de um mês e entrava no outro, era numa área e noutra, às vezes dura. Deserto é longo, muitas vezes na nossa vida. Há momentos no nosso deserto que a gente se alimenta das nossas próprias lágrimas. Quem não passa por isso? Há momentos que a gente não vê chuva em nossa volta, só vê dificuldade, deserto. Mas, irmãos, essa palavra, ela nos enche de esperança, porque a gente não pode parar de plantar e de semear. O plantar e o semear é exatamente um chamado de Deus na nossa vida, para que nós renovemos a nossa fé na esperança de que esse Deus, Ele não nos frustra. Então, o trabalhar, meus irmãos, é parte do homem. O renovar a esperança, Deus nos ajuda a renovarmos. Mas somente Deus, Ele pode nos conceder a chuva e fazer com que a gente possa voltar recheados das bênçãos e da vitória. Há um hino do cantor cristão que eu gosto muito. Eu me lembrei desse hino quando eu estava preparando esse sermão, que é o hino 454 do cantor cristão, um hino pequeno, mas ele fala sobre vitória nas lutas. E este hino diz: temos por luta passado as mais temíveis cruéis. Vou ver se eu lembro dele todo. Mas o Senhor tem livrado delas, agora eu vou lembrar, delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Olha o refrão como é bonito. Vamos cantar o refrão? Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Deus nos guardará. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Mas não é verdade? Só tem 2 estrofes, né? Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real, Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem paz, sim, todo o bem-estar quer nos dar. Que bênção! Mas eu quero fazer aqui uma conclusão, dizendo o seguinte: em Cristo Jesus, nós somos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já nos libertou do império das trevas. Efésios capítulo 4, versículo 8, diz que quando Jesus subiu às alturas, Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Verdadeiramente, meus irmãos, cada servo do Senhor Jesus desfruta totalmente da obra da salvação, da obra da libertação de Jesus Cristo, e ele pode celebrar isso aí o tempo todo. O Senhor me livrou, o Senhor me restaurou, o Senhor me deu vitória, o Senhor me livrou das garras deste mundo, de Satanás, porque Jesus de fato é a nossa herança, Jesus é a nossa porção, Jesus é o nosso quinhão, Jesus é o nosso libertador, é o nosso salvador, Jesus é a nossa Sião, é a cidade santa, Jesus é aquele que construiu um reino na terra, chamada igreja, chamada noiva, chamada povo, lavado e redimido pelo sangue dele. Você faz parte desse povo, então você é nação de Jesus, você é reino de Deus na terra. Isso é o maior motivo de nos alegrarmos. A nossa salvação e a obra do Espírito Santo, meus irmãos, significa alegria, é dom, né? É fruto do Espírito Santo. E a vida com Deus
Disse Paulo, não é comida, não é bebida, mas alegria, poder no Espírito Santo. É alegria no Espírito Santo, meus irmãos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Todos que foram restaurados por Jesus, foram tirados do cativeiro, foram tirados do mundo, do inferno. Mas nós, como eu disse, repito, terceira vez, nós somos instrumentos de libertação também na terra. E nós somos alvos também de Deus de restauração em muitas áreas da nossa vida, que muitas vezes, devido à presença do pecado no mundo e em nós precisamos da restauração em muitas áreas da nossa vida. Muitas vezes abala áreas na nossa vida, casamento, também financeiro, o inimigo se levanta. Há momentos que desestabiliza a nossa caminhada e nós continuamos semeando, chorando, clamando, na esperança viva de que o Senhor nos fará colher os frutos benditos dele. Nós andamos gemendo e chorando, meus irmãos, mas temos a promessa de Jesus. Olha que Jesus falou em Marcos 10:30, quem tiver deixado tudo por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, com perseguição, gemendo, chorando, aqui na terra, mas nos céus receberá a vida eterna. Portanto, meus irmãos, este salmo, ele é um equilíbrio entre celebrar a vitória e lutar por elas, porque a vida é sempre o equilíbrio. É celebrar a vida com Deus e ser instrumento das lutas que nós passamos na terra. Um lado a espada, do outro o pendão da vitória, caminhando como soldados, marchando rumo à eternidade. Então que nesta noite você também seja restaurado, que o seu coração seja restaurado, que a sua fé seja restaurada, que o seu ânimo seja restaurado, que a sua vida seja restaurada. E saiba de uma coisa, Deus deseja que você celebre a restauração, e é pela fé. Deus deseja que você se levante, às vezes, da apatia. Deus deseja que nós levantemos, meus irmãos, de um marasmo da nossa vida, de uma rotina de fracasso, de derrota e de vitória, de derrota e fracasso, para vivermos uma vida na comunhão dEle. E quando a gente está em comunhão com o Senhor, meu irmão, não tem lugar para derrota, não tem lugar para fracasso, tem lugar somente para desfrutarmos da caminhada com o Senhor, cheio da sua presença. Amém? Feche os seus olhos. Você pode estar aqui nesta noite preso. Você pode ter entrado aqui falando, olha, minha vida não anda para frente. Eu dou um passo para frente e 2 para trás, mas isso não é verdade. O Senhor deseja que você caminhe vitorioso na presença dEle. E esta noite pode ser um marco, pode ser a maior de todas as decisões da sua vida. Eu quero orar pela tua alma neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra que é poderosa. Obrigado porque por meio dela o Senhor salva o mundo. Obrigado, Senhor, pelo poder da salvação de Cristo. E o Senhor salva pelo poder da tua palavra. O mundo é salvo pela loucura da pregação. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, eu creio que o Senhor nesta noite está restaurando vidas, levantando pessoas, quebrando as cadeias, as algemas e dando vitória, e tirando todos os enganos e as mentiras da alma, para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque o teu povo anda, marcha, avança, porque o teu povo está sendo guiado e dirigido pelo Espírito de vida, o Espírito de conquista, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, celebramos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.